Essa fala hoje é minha, irmão. Sai fora. Fala, povo de Deus! A paz do Senhor! Tava doido pra falar isso aqui hoje. Hoje é dia do mais um Centralcast aqui, com a presença ilustríssima do outro lado da mesa, Jader Bernardes, pastor Jader Bernardes. Hoje nós vamos dar uma super escovada nele aí, que eu tô doido pra fazer um monte de perguntas, super curiosidades que nós temos acerca do pastor Jader, que é meu líder, né? Uma pessoa que nos inspira, uma pessoa que a gente admira, que aprendeu a amar. Amém. E aí eu quero perguntar um monte de coisa e tô aqui com meu companheiro, homem de honra, Vinícius, bonitão do meu lado. Eu tô quase tampando ele aqui, né? Pro meu tamanho, sabe como é que é, né? Mas ele tá aqui, Vinícius tá aqui. Fala um pouquinho, Estamos Vinícius. Aqui, mais uma vez, né? Juntos aqui nessa... Tenho certeza que vai ser um podcast inspirador. Inclusive, eu já peço a você para compartilhar, curtir a Decentralcast. Tenho certeza que esse podcast vai ficar marcado na sua vida e da sua família também. Tenho certeza. Compartilha, curte, marca o sininho, se inscreve no canal, porque é benção. Jader é benção. É que enfim, né, Felipe? Rapaz, lutamos muito, hein, meus irmãos? Quantos anos de podcast? Aproveitem, dê bastante like aí, porque esse aqui foi forte, hein? Quantos anos de podcast? Já tem um ano e o quê? Tem mais de um ano já. Agora, já entrevistou Samuel, Fernanda, os pastores todos. Ele mesmo entrevistou um monte de gente e ficava fugindo aqui, mas aí eu agarrei ele pelo pescoço. Do lado daí é mais fácil. Agarrei ele pelo pescoço. Conseguimos finalmente ter a presença dele do outro lado da mesa pra gente poder fazer bastante pergunta e tirar nossas dúvidas, matar as curiosidades acerca do pastor Jader Bernardes. E eu vou iniciar já com uma pergunta muito boa, que eu acho que muita gente não sabe, né? Jader, se apresente, obviamente, mas fale um pouquinho assim de quem é o Jader a nível de formação. Quem é você? O que você fazia antes de ser pastor, né? Qual que era a sua carreira, se é que você tinha alguma carreira aí? Dá uma pincelada aí nessa vida sua um pouco pessoal, assim, só pra gente ter uma noção de quem é o Jader. Maravilha. É mais tenso estar do lado de cá, mas feliz também de estar aqui, de alguma maneira envolvido, né? E tentar de alguma forma compartilhar alguma coisa, falar sobre o que Deus fez na minha vida e que isso sirva de inspiração, né? Para a vida das pessoas, porque Deus faz coisas incríveis e a minha vida acho que é um exemplo disso. Eu me chamo Jader Bernardes, na verdade eu uso só o primeiro e segundo nome, mas eu ainda tenho de Oliveira Lima, então Jader Bernardes de Oliveira Lima. E eu sou farmacêutico, fiz a faculdade em Itaperuna, aqui perto, e trabalhei alguns anos nessa área, fiquei focado muito em drogaria, trabalhei um tempinho em farmácia de manipulação, mas não foi uma coisa que eu gostei muito, não. É uma coisa, assim, na minha opinião, meio enjoada, sabe? Uhum. E aí a drogaria eu me encontrei, entrei um pouco nessa parte administrativa, que eu acabei me apaixonando, essa parte de administrar e tudo mais. E foi uma fase muito boa da minha vida. Mas minha formação base, né, é farmácia mesmo, né? Legal. E já você é de Itaperuna mesmo? Não, na verdade eu morei em Itaperuna 12 anos. Morei 12 anos lá, mas a minha origem eu sou de São João de Meriti, fica na Baixada Fluminense, e eu morei no bairro chamado Coelho da Rocha. Faz divisa ali com Belfor Roxo. Conheço, bem perto ali. Eu morei lá até os meus 12 anos de idade. Aos 12 anos eu me mudei para Itatiaia, que é sul do estado do Rio de Janeiro, com a região serrana. Fica próximo de Resende, para quem conhece, colado com Resende ali, fica perto da região de Volta Redonda. E lá, aos 17 anos, eu fui para Itaperuna, me mudei para Itaperuna, aí fiquei lá 12 anos. Qual foi a motivação para ir para Itaperuna? O que ligou Itaperuna com Itatiaia? Então, aí que entram as histórias, né? Na verdade, meu pai morava em Itaperuna, né? E eu morava em Itatiaia com a minha mãe. E para que, assim, muitos não sabem, né? Que meus pais não foram casados, né? Então, minha mãe me teve sozinha e sou filho de mãe solteira. Minha mãe se casou depois, eu tinha em torno de 4, 5 anos de idade.
E eu não conhecia meu pai. Na verdade, eu não tinha sequer o registro na certidão de nascimento. Eu só tinha mãe, filiação mãe. E quando eu cheguei na minha adolescência, eu estava vivendo até uma fase bem difícil, e me falaram. Na verdade, minha avó, na época, estava viva, me informou que perguntou se eu queria conhecer meu pai. Eu falei, não quero conhecer, porque eu tinha uma aversão a essa questão paterna. Eu tinha uma aversão a isso, né? Por causa da história de vida. E aí, quando ela me disse que eu tinha irmãs, aí meu coração já balançou, porque era uma coisa que eu tinha. Eu tinha vontade de ter irmã, né? E aí eu criei coragem e fui. E aí eu fui para Itaperuna para conhecer meu pai lá. Conhecer minhas irmãs. Na época, 2 irmãs minhas moravam em Itaperuna. E foi, assim, um choque muito grande na minha vida. Minha vida deu uma sacudida muito grande. E aí, com esse relacionamento, com esse novo contato, e pela vida difícil que eu estava tendo em Itatiaia, eu estava tomando algumas decisões, algumas não, né? Muitas decisões ruins na minha vida. Ele me fez um convite para eu estar morando lá em Itaperuna para estudar. E aí eu acabei decidindo ir para lá. Fui para Itaperuna para estudar. E aí lá fiz 2º grau, que eu não tinha feito nem 2º grau ainda. Fiz 2º grau. E como meu pai, na época, assim que eu estava concluindo o ensino médio, ele começou a trabalhar numa universidade, e pelo fato dele trabalhar, filho tinha direito à bolsa integral, aí ele perguntou se eu gostaria de permanecer, e ele permitiria isso, que eu ficasse na casa dele por mais um tempo para fazer faculdade se eu quisesse. E como a minha origem, né, minha mãe, minha avó, é uma origem muito simples, eu falei assim, ou eu consigo, ou agarro essa oportunidade agora, ou eu não vou ter mais oportunidade para fazer uma faculdade. Só para clarificar uma coisa, Jader, quantos anos você tem hoje e com que idade você começou esse contato com seu pai aí, estudar e tudo mais? Porque eu imagino que aí já foi um divisor de águas grande para você, né? Como você falou, sua vida deu uma sacudida. Então, quantos anos você tem agora e quando isso aconteceu? Isso aí foi com que idade? Na verdade, assim, a minha vida, ela passou por grandes transições. E hoje, assim, eu vejo isso muito claro. E vejo também o agir de Deus em todas as transições. Apesar de ter vindo, assim, numa família não tradicional e tudo mais, mas eu fui criado na igreja. Né? Na época, minha mãe era da Igreja Batista, minha avó da Igreja Batista, uma criação rigorosa no bom sentido de levar a gente para a igreja. Valores. É isso aí. E aí, quando eu fiz... Por que eu estou falando a respeito de transições? Porque aconteceu isso. Eu morava com a minha avó, com a minha mãe e com um rapaz que se chamava Jorge. Quem sabe esse vídeo chega até ele, um grande abraço, né? O Jorge era como um irmão. Minha avó pegou ele para criar, como a gente costumava dizer no passado, né? Pegou ele para criar, ele morava com a gente. E quando eu tinha em torno de 5 anos, minha mãe se casou. A nossa casa era uma casa muito simples, muito no morro lá, Coelho da Rocha. E uma casa muito pequena, muito simples, muito humilde. E quando minha mãe casou, atrás do quintal tinha uma espécie de um puxadinho. Tinha um banheiro, tinha uma cozinhazinha, uma salinha e um quarto. Minha mãe foi lá para trás com o marido dela, né? Porque na casa onde a gente estava, que era uma casa bem pequena também, não comportava. E aí aquilo ali já foi uma transição para mim, porque eu com 4, 5 anos, minha mãe já não dormia mais comigo na mesma casa. Na minha cabeça, assim, era coisa de metros, mas de uma criança era uma distância grande, né? Então aquilo ali já foi uma transição para mim. A nossa rotina mudou, ela acabou tendo um filho nesse casamento. Aí depois a gente mudou para Itatiaia, porque o meu padrasto na época não estava conseguindo uma boa um trabalho, alguma coisa assim, e a gente tinha parentes em Itatiaia, ainda temos bastantes parentes lá. E lá ele começou a trabalhar e a gente se mudou para lá. E assim, foi uma mudança radical. Por quê? Porque na época, São João de Meriti tinha a maior densidade demográfica do país. Então, a maior concentração de pessoas, habitantes por metro quadrado. E Itatiaia não tinha nem 30 mil habitantes na época, eu não sei hoje. Mas uma cidade, assim, com características de rural, roça, muito pacata. E foi uma fase, assim, muito gostosa, porque eu aprendi a gostar de natureza, amar a natureza. Lá tem mata, tem o primeiro parque nacional do Brasil e tudo mais. E aí, quando chegou 16 anos, nesse período em Itatiaia, eu meio que me perdi um pouco.
Eu até frequentava igreja, mas eu comecei de maneira escondida, e depois minha mãe até sabia. Eu comecei a frequentar baile funk, comecei a me envolver com pessoas que não agregavam coisas boas para mim, mais influência. Apesar de eu ser uma pessoa, assim, um jovem dedicado, porque eu estudava, sempre estudei em escola pública e no Rio de Janeiro eu estudava numa escola no meio de um pombal, que a gente chamava, né, numa comunidade brava, tinha briga direto. E aí quando eu me mudei para Itatiaia, eu senti um choque, porque a escola pública da Baixada Fluminense com uma escola pública de uma cidade do interior, já parece que você está indo para a escola particular. Sim. Era particular lá da... eu repeti de ano, cara. Eu perdi a sexta, eu era a sexta série na época, eu não tinha essa facilidade hoje de passar, eu perdi uma matéria, reprovei o ano todo. E aí, nesse período, assim, minha vida estava indo de mal a pior. E aí eu conheci meu pai com 16 anos. É porque, assim, é interessante, né, a gente saber essa história. O que te motivou você a conhecer seu pai? Porque até então seu pai não apareceu na sua história. Não, exatamente. Eu tinha um ódio dele, sem conhecê-lo. Por quê? Ele te abandonou. Que foi de abandono, provavelmente, também. A falta, né? Os traumas, né? Na verdade, assim, minha mãe nunca falou dele. Minha mãe nunca falou dele. E por que você tinha essa... Porque até então, se ninguém nunca falou, por que você tinha esse pesar, assim? Porque ele te abandonou? Hoje, assim, eu consigo até compreender. Sensação de abandono. Entendi. Um buraco, um vazio, entendeu? Faltava alguma coisa. Eu não entendia muito, mas eu era criança e isso... Então, assim, quando as pessoas falam de questão de paternidade, eu entendo muito bem. E eu sei o quanto que talvez pessoas estejam me assistindo aí por um problema de ausência de paternidade ou um desleixo da questão da paternidade do pai, ter sido abandonado, o quanto que isso fere, quanto que isso machuca. Porque eu experimentei isso, não no sentido assim de meu pai ter me abandonado, não, porque foi uma coisa que aconteceu, entendeu? Com a minha mãe, com meu pai, e meu pai não largou a minha mãe, nada disso, foi um acontecimento, foi a forma que se deu, que as coisas, tomar de decisão que eles tiveram, né? Mas de certa forma você cresceu sentindo esse abandono e criou uma repulsa àquilo. Sentindo um buraco, um vazio. Um vazio. E o que te motivou com 16 anos de idade que você começa a saber do seu pai? Como é que é a história? Então, aí, o meu relacionamento com o meu padrasto não era, assim, um relacionamento bom, entendeu? Eu não sofri, assim, nada grave, não é isso, mas, assim, eu não tinha um relacionamento bom com ele, não conseguia vê-lo como meu pai, nem nada parecido. Tinha um relacionamento bom com minha mãe, né? Só que eu acabei, assim, me envolvendo com pessoas, né, amigos, né, entre aspas. Então eu comecei a beber lá em Itatiaia, eu comecei a frequentar festas e assim, meio que um desviado sem vergonha, né, porque eu ia na igreja no domingo, eu ia na EBD por várias vezes e a igreja era longe da minha casa, eu tinha que ir andando, eu não tinha carro, não tinha condução, nunca tive isso, na época nem bicicleta eu tinha, então eu ia andando. Então, ou seja, pra você ir andando é porque você realmente queria ir mesmo. Tinha um sacrifício. Tinha uma certa pressãozinha também, e era preciso ter mesmo, né? O pai da minha mãe e tal. E minha mãe ia na igreja, meu padrasto ia na igreja. Só que assim, a coisa estava indo tão de mal a pior que eu falei, rapaz, não conseguia me encontrar na vida, entendeu? A vida não fazia muito sentido pra mim. E aí falou, a gente tá tão ruim, será que tem como ficar pior? Não tem como não. Aí quando veio a informação que eu tinha irmãs, aí eu fiz esse esforço, porque eu não queria ir, mas eu fiz esse esforço para poder conhecer as minhas irmãs. Então, com o médio de 16 anos de idade ali... Foi 16 anos que eu conheci. Irmãs. Conheci meu pai, conheci 2 irmãs. E alguns meses depois eu conheci a minha terceira irmã, que eu tenho 3 irmãs, né? E um irmão por parte de mãe. Então, tenho um irmão por parte de mãe, do casamento que minha mãe teve, e 3 irmãs por parte de pai. Ah, sim. Entendeu? Do mesmo pai e da mesma mãe, você não tem ninguém. Não tenho nenhum. Entendi. Entendeu? E aí, eu acabei indo a Itaperuna, uma viagem longa, né? Eu falei, meu Deus, esse lugar não chega, rapaz, é um ônibus que parava em tudo quanto é cidade. Se você botar no mapa aí de Itatiaia para Itaperuna... Já é longe. É longe, mas parando é um custo, né? E naquela época a estrada era muito pior, né? Então era uma viagem mais lenta também, né?
E aí foi assim, foi um choque, meu coração acelerou, foi um choque bacana, mas eu fui bem recebido, meu pai me recebeu muito bem. E a família? Minha madrasta também me recebeu muito bem. Minhas irmãs também, eu tinha uma irmã, a Milena, é a mais nova, ela era bem novinha, né? Então eu consegui brincar muito bem, e a gente se deu muito bem, ela gostava muito de mim. E aí com uma fase que eu estava vivendo ruim, por exemplo, um dia eu fui numa festa com uns amigos, né, entre aspas, e eu bebi tanto, na época eu bebi pinga com mel, eu bebi tanta pinga com mel que eu apaguei na festa, porque eu era pobre, né, então eu não tinha dinheiro para comprar bebida boa. Isso então já em Itaperuna? Era mais barato, não, em Itatiaia. Em Itatiaia. Mas você já tinha conhecido a galera? Já tinha conhecido meu pai. Só que você foi só pra conhecer e voltou, você não tava morando ainda não, lá? Fui só pra conhecer. Entendi. Aí a gente ficou conversando por telefone. Entendi. Aí eu creio que assim, meu pai vendo a situação, o rumo que minha vida tava tomando, minha madrasta, meio preocupado, minha mãe também, né? Aí ele acabou me fazendo um convite e eu acabei topando. Na época eu fazia Senai, então eu tenho formação também. Eu formei no Senai, na época era curso profissionalizante, mecânico geral industrial. Então assim, com as minhas forças eu tentava vencer, entendeu? Mas eu não conseguia, porque eu ia de mal a pior. Teve uma fase na minha vida, e isso moleque, pô. Porque eu mudei pra Itaperuna, eu tinha 17 anos de idade. Eu era muito novo. Mas aí eu tive fase em Itatiaia que eu fazia cursinho de manhã, eu fazia Senai à tarde em outra cidade, em Resende, e voltava à noite para fazer, né, no caso ali foi o primeiro ano do segundo grau, que eu repeti também. Primeira lição que nós tiramos aqui, ó. Pastor Jader, naquele tempo, com todas as dificuldades dele, ele é mecânico, farmacêutico, olha só, ele já estudava mesmo naquela época. Então vocês aí que às vezes reclamam que não tá estudando, que é mais novo, ó, o cara na dificuldade, tomando pinga com mel e estudava. Então, por favor aí, meus irmãos, vamos estudar, hein? E era bacana que assim, que a gente era muito pobre mesmo, e eu fazia o Senai em outra cidade, Resende, foram 2 anos e meio. É perto, mas é longe, né? É um curso, eu conheço lá, é um curso pesado, era muito puxado, porque eles eram muito rigorosos com horário, Senai, não sei hoje, mas Senai na época, eu tinha tolerância de 5 minutos de atraso, cara. Sim, entendeu? Sim. Eu dei aula no Senai um tempo. Então aí eu pegava cartela, na época a galera nova não vai nem saber o que é isso, cartela de passe. Cartela de passe. Aí a gente ficava assim, tentando sobrar o passe. Por quê? Porque eu ia na rodoviária, trocava o passe por biscoito. Por biscoito? Pra comer, pô, dava muita fome, cara. Aí eu chegava Tem uma fase que eu fiquei estudando, eu estudava de manhã, então eu chegava em casa, devorava a comida pra chegar no ponto na hora, senão eu não chegava lá, não entrava. Aí a gente não tinha lanche lá na parte da tarde e tudo mais, mas a gente ralou bastante e tentando vencer, mas eu não conseguia vencer, porque eu tentava vencer na minha força, né? E Deus tinha outros planos também para mim. Aí eu acabei indo para Itaperuna numa tentativa também, porque eu queria vencer, de mudar de vida. Entendeu? E graças a Deus, Deus me alcançou. Na verdade, aí, quando você foi para Itaperuna, na sua mente, você encarava isso como um reset. É uma nova oportunidade. Exatamente. Vou mudar de cidade, vou morar com meu pai, é um novo começo. Exatamente. Obviamente, não espiritualizando a coisa. Nesse momento, eu imagino que você não tinha esse entendimento, mas falou assim, vou tentar com as minhas forças lá, porque é um novo começo, né? Porque quando minha mãe se casou com meu padrasto, ele já tinha um filho. E ele tinha cerca de 4 anos mais velho do que eu. Eu sou de 1983. Eu tô com 41 anos. E ele é uns 4 anos mais velho que eu. E quando nós fomos para Itatiaia, esse meu irmão, né, irmão de consideração, eu já tinha um irmão mais novo, do fruto desse casamento. Ele era um rapaz muito inteligente, mas ele se desviou completamente. Só que ele foi num nível que eu nem cheguei perto, graças a Deus. Deus me preservou. Ele começou a usar muita droga, ele era gordinho, e ele usava tanta cocaína que ele emagreceu. Assim, ele virou... Já ia perguntar por que você falou do gordinho, que toca nesse ponto, você sabe que pra mim é um ponto um pouco sensível, né? Mas eu já entendi, agora eu entendi. Ele falou só pra dizer que a cocaína emagreceu, cara, mas eu não vou nesse caminho não, tá? E aí de manhã cedo, ele ia no banheiro
a gente saía no mesmo horário praticamente, bem cedo, ele ia no banheiro e deixava pasta, cara, de sangue na pia. Meu Deus. Entendeu? Então por dentro dele tava tudo destruído. E ele, assim, foi entrando nas coisas tão perigosas, até que um dia ele... Na verdade, tem tantos anos isso que eu nem sei se a história é essa certinha, mas mais ou menos isso. Ele começou a roubar. E aí ele roubou uma moto que era de um policial, numa outra cidade, uma cidade de perto. E aí ele acabou roubando a moto de um cara que era um policial, numa outra cidade, e meio que descobriram, aí ele foi jurado de morte. E aí ele teve que sair fugido da cidade, entendeu? Então eu acabei assim... Ele é vivo até hoje? Rapaz, eu nunca mais tive notícia dele. Esse rapaz é aquele irmão de criação? Meu irmão. É, porque meu padrasto já tinha ele, né? Aham. E aí levou ele com ele. Entendeu? Casou com a minha mãe e levou ele pra morar sim, com a gente. Ele é o filho do seu padrasto lá, entendi. Só do meu padrasto, não tem... Entendi. Não é aquele primeiro lá que você falou Não. que foi com sua mãe lá que criou, que pegou pra criar, não. Não, esse aí Esse também é outro já. não tem ligação sanguínea nenhuma, é só de consideração. Mas você não tem contato com eles, né? Tem, com o Jorge sim. Com o Jorge, a gente sim. conversa muito pouco, né? Muito pouco contato, porque a nossa vida cada tomou um rumos completamente rumos diferentes. Mas ele é um querido, minha avó, que faleceu ano passado, tem uma paixão por ele impressionante, né? E aí, Jó, se tiver me ouvindo aí, se chegar esse vídeo de você, meu irmão, firma no Senhor, cara, volta para Jesus, né? Minha avó amava você muito grande, muito mesmo, né? A gente também tem excelentes lembranças, eu tenho excelentes lembranças dele, né? Ele me ensinou a torcer pro Flamengo. Já gostei de você, Jorge. Nem tudo Senhor, é bom, contigo, tá vendo? Mas enfim, aí eu acabei indo para Itaperuna e aí foi assim como você falou, acho que a palavra explica muito bem, foi um reset na minha vida. A farmácia teve influência pro seu pai? A escolha do curso? Na verdade, meu pai me aconselhou, sim. Meu pai é uma pessoa muito inteligente, ele acabou me aconselhando, porque na época, o que eu fiz? Eu fiz um estudo, uma análise do mercado. O que tem mais carência? Porque eu queria ser um pouco pragmático, eu queria fazer um curso... Que você conseguisse trabalhar. Exatamente. Então, na época, o curso de farmácia era tipo assim, meio que um trabalho garantido. Eu sairia com quase um emprego garantido, né? E de certa forma foi assim mesmo. Entendeu? Você ficou 7 anos numa farmácia. Só em uma farmácia fiquei 7 anos. Quando eu fui pedir demissão para ele fez uma proposta, meu patrão, para dobrar o meu salário. Mas como eu tinha uma direção de Deus, eu fui, entendeu? Então, já que você falou em direção de Deus, eu que já queria entrar nessa parte espiritual. Nós ouvimos um pouco da sua história, da sua infância, mas onde entra Deus, né? A parte que você conhece a Deus, como é que Deus tá verdadeiramente, tá na sua vida, né? De onde que vem, qual a inspiração? Eu imagino que lá em Itaperuna, assim, como você falou, você foi criado na igreja, já havia uma pressão lá da sua avó. No Rio e em Itatiaia. Em Itatiaia, exatamente. Mas você falou lá que sua mãe já te incentivava a ir nos cultos, fazia uma certa pressão. Então, assim, você já tinha um conhecimento da verdade, mas talvez você ainda não vivia a verdade mesmo, né? De fato. Eu penso que, assim, em Itatiaia eu tinha bons amigos. Na igreja, inclusive, um abraço aí pra galera aí, se chegar também algum dos meus amigos lá. Eu tinha bons amigos na igreja, mas eu acho que, assim, a minha vida era tão, assim, sem muito sentido, sabe? Sem curas. Eu precisava de cura, entendeu? Eu precisava ser curado por Deus. Que eu me feria cada vez mais. E quando eu cheguei a Itaperuna, nessa tentativa desesperada de dar um reset na minha vida, meu pai era da igreja, minha madrasta e minhas irmãs, tudo na igreja. E minha madrasta, eu me lembro muito bem, ela colocava vários vídeos, na época era Josué Leon, não sei se alguém... Eu assisti muitas pregações e ela tacava a Bíblia em mim. Minha madrasta foi muito sábia, sabe, quando ela me recebeu lá. E eu comecei a trabalhar na igreja, eles me envolveram na igreja, e como em Itaperuna eu não tinha conexões fora da igreja, as únicas pessoas que eu tinha conexão, amizade, era a galera da igreja. E aí eu acabei me firmando. E aí fica uma dica aí pra galera jovem aí, cuidado com as suas conexões, porque isso vai te empurrar para um determinado lugar, entendeu? Então procure fazer conexões com gente séria, gente boa da igreja, porque isso faz muita diferença. Muito bom mesmo. E aí, ali eu de cara já comecei a trabalhar num grupo de missionário. Era um grupo que chamava... Meu Deus, será que eu vou lembrar do nome agora?
esqueci o nome do grupo. A Malena aí, que minha madraça aí, ela vai lembrar aí. Coloca no comentário. Coloca nos comentários aí o nome do grupo aí que eu me esqueci. E aquele grupo a gente cantava, a gente fazia teatro, a gente fazia dança, então a gente evangelizava, a gente fazia isso nas igrejas, a gente fazia em eventos na rua, na praça, até no carnaval. Eu fui pro carnaval, eu me lembro em Arraial do Cabo, por exemplo, dançando na areia. E quando eu cheguei, eu tinha um cabelo comprido, porque eu vivi essa fase, né? É uma pergunta que eu queria fazer, tá? Porque eu já ouvi. Que saudade do meu cabelo, meu Deus. Não, porque eu já ouvi história aqui na igreja que você contando que você era meio rock and roll. Então, aí lá essa em Itatiaia, por essa fase aí meio cabulosa, meio escura, então um abismo chama outro abismo, né? Então eu me envolvi com funk, me envolvi com pagode, de repente me envolvi com rock, coisa nada com a outra, mas sabe, você vai cair você no mergulhava buraco, assim você de vai cabeça com aquilo. Mais ou menos, entendeu? Eu vivi uma época que eu só vestia preto. Aí eu tinha um cabelo comprido, batia nos ombros aqui, tal, e tinha muito cabelo, saudade dele. Mas aí quando eu cheguei a Itaperuna, aí isso foi mudando até minha aparência. Eu cortei meu cabelo, entendeu? Eu tinha 2 argolas grandes aqui na orelha. É mesmo, Jânio? 2 argolão. Eu tirei as argolas, os brincos. E aí essas marcas, até o meu próprio físico, o exterior ele foi mudando. O Espírito Santo mesmo, foi trabalhando. Eu usava calça lá embaixo, que na minha época... Era calça caindo, né? Calça caindo. Eu lembro disso. Hoje eu tenho cinto, eu uso cinto. Não cai mais. Então, Deus foi trabalhando muito na minha vida em Itaperuna. Eu fui me envolvendo com esse grupo. Renascer. Chamava Renascer o grupo. Você já botou no comentário aí? Se eu não me engano, é Renascer. Então ali eu vivi muitas experiências. E na Igreja Batista ainda, e aí, buscando o Senhor, comecei a ler livros. Era algo que eu não tinha hábito, não tinha prática. Acho que eu nunca tinha lido um livro. Eu comecei a ler livros. E alguns livros me impactaram, marcaram minha vida. Fizeram assim uma mudança da minha mentalidade, sabe, de divisão, e eu fui crescendo, eu fui amadurecendo, e ali eu fui me desenvolvendo. Nesse grupo eu vivi experiência. Depois eu fui para a primeira igreja batista, assim que eu cheguei praticamente, né? E num evento assim de jovens lá em Bom Jesus, o líder do louvor me ouviu cantando na praça, assim, né, tal. Aí ele me convidou para o Ministério de Louvor. Então, Jade, peraí, deixa eu só para eu poder alinhar o meu entendimento da sua história aqui. Eu percebi várias coisas legais aí, né? Uma das coisas que eu percebi foi a sua ida para Itaperuna. Eu não sei se você tem essa sensação ou se é só uma sensação minha. A família da minha mãe é de Itaperuna. E no passado, hoje eu não sei, mas no passado sempre tive a sensação de que Itaperuna parecia uma cidade de crente. Você tinha essa sensação? Sim. Que parecia que 90% da cidade era crente. Então, assim, o meio que você vive é um meio que influenciou muito a sua caminhada, porque você estava cercado por pessoas que professavam, tinham visão de reino, vamos dizer assim, né? Sim. Então, essa foi uma das coisas. Você está andando com essas pessoas o levou aonde você está também, né? Obviamente. Agora, com relação a essa parte musical sua, isso que eu antes de você chegar aí, eu só queria perguntar, você falou lá do rock and roll, do funk, mas você sempre teve o dom, você desde moleque cantava bem, já estudava, como que foi isso? Ou foi um negócio que surgiu depois? Porque, por exemplo, você falou aí que o pastor escutou você cantando e aí ele chamou você para o Ministério de Louvor. Isso significa que quando ele ouviu você cantando, ele já falou, opa, esse cara tem talento. Mas esse talento surgiu natural ou você já tinha um treino lá atrás, mesmo que de repente cantando secular, alguma coisa assim? Só um detalhezinho aí, porque tem gente que tá assistindo aqui que não conhece, né? O Jader, pastor Jader, nosso líder de música. Verdade. Bom ponto aí, Vinícius, isso aí. Então, por isso que a gente entrou nessa veia musical, por quê? Porque eu cheguei aqui no Central há 5 anos, vendo o primeiro culto que eu vi, pastor Jader ministrando louvor. Nem era pastor ainda, né? É verdade. Pra quem não sabe, Jader é o nosso ministro de louvor aqui, foi líder, ainda, né? Líder do nosso Ministério de Louvor, é uma pessoa que é referência, que toca, que canta muito bem, né? Então a gente tá falando por causa disso. Eu acho que é a maior curiosidade até de quem tá vindo na nossa igreja, né? Imagino que as pessoas, eu até
iniciei com a pergunta da sua carreira profissional, porque eu imagino que muita gente às vezes pensava que você era músico, não sei, porque assim, vamos combinar, você faz isso com excelência, como um profissional. Então, eu imagino que as pessoas às vezes pensam que você vive da música, né? Algumas pessoas poderiam pensar isso. Eu até recebi convite em Itaperuna, uma vez de uma banda que tocava em casamento e tudo mais. Mas não, Felipe, assim, minha mãe até é uma pessoa muito afinada, tem uma voz muito boa, gosta de cantar. Lá em Itatiaia, apesar dos bons convívios que eu tinha com amigos dentro da igreja, e eles todos participavam do Ministério de Louvor, eu não. Mas lá eu tive algumas experiências com coral. Cantava em coral. Por ter o cabelo comprido, eu fui Jesus em algumas cenas. Tá certo. Eu acho que essas fotos podem revelar, não mostrar, eu tinha cabelo mesmo. É verdade. Pra provar, né? E aí, lá em Itatiaia ainda, assim, nesse finalzinho da minha passagem lá pela cidade, eu me envolvi até numa banda de pagode, não gospel, né? Fora, né? Então a gente tocava em aniversário, a gente tocava em bar. Eu cheguei a tocar até no teatro da cidade lá, eu tocava instrumental, eu não era o cantor. Só que eu até conseguia tirar uma voz ou outra, né? Fazer a harmonia e Só tal. tocava mesmo? Só tocava. Tocava o quê? Eu tocava repique. Rapaz, o cara é versátil, rapaz. Eu sei o que é repique, você bem sincero. Tantã, eu sei. Você tá no Google aí, você... É uma parada de tipo percussão, alguma coisa de percussão. Um dos instrumentos de percussão, isso aí, né? Tantã, pandeiro um pouquinho, mas pandeiro eu não aguentava muito. Até hoje não aguento com pulso, não, porque tem que ter um condicionamento físico. E aí, quando eu cheguei a Itaperuna, o meu pai é músico. Minha madrasta é música. Entendeu? E eu cheguei num ambiente completamente musical. Entendi. Então eu fui bombardeado, a verdade é essa, por grandes referências. Eu agradeço muito meu pai e minha madrasta por terem me apresentado e me bombardeado com tantas referências musicais. Minhas referências Kirk Franklin, Tony McCurkin, Kiko Wallum, Ron Kenoly, grandes referências assim, que formaram a minha veia musical. Por isso que eu gosto muito de black music, apesar de que na igreja não canta muito? Não deixo assim extravasar muito essa minha veia, mas é a minha origem assim, musical. Até porque senão fica parecendo que eu tô querendo me mostrar, né? A ideia não é essa, é conduzir a igreja à adoração. E então ali eu era muita música dentro de casa, no caso do meu pai, muita música, e isso acabou influenciando. Então, como eu também tinha essa questão do DNA, e aí o que eu fazia? Como é que eu fui aprendendo a cantar? Eu botava uma fita para tocar, um cantor, e eu tentava imitar ele, nota por nota. E aí ele fazia uma firula, fazia uma coisa, eu tentava imitar, não conseguia, eu voltava a fita, dava play, só passava quando eu conseguisse fazer. Então eu fui caçando o negócio, eu fui praticando. Você quis. E com o tempo... Você gostou, né? Descobriu que você gostava de música mesmo, né? A coisa foi fluindo. Aí fui trabalhando no Ministério de Louvor. Comecei com 18 anos no Ministério de Louvor, lá da primeira igreja de... Então, mas aí vamos recapitular lá, porque a gente vai cortar e toda hora a gente interrompe, né? Atrapalha às vezes. Mas aí, numa praça, um líder de louvor viu você cantar. Me ouviu cantando, por quê? Porque eu já puxei o tenor de cara. Eles puxaram violão e voz assim na praça, assim, cantando. E eu já puxei, todo mundo cantando melodia, eu já puxei o tenor. Aí ele, opa, o rapaz sabe e tal. O som sobressai, aí ele me chamou, a gente começou, eu fazia exatamente isso. O tenor, né? Tinha uma equipe lá, que era a Cris, a Poliana, o Valdir Júnior, que era o líder, que me convidou, e eu. E, cara, foi, assim, uma fase que eu cresci muito musicalmente, que eu evoluí muito, porque as meninas eram muito boas, o Valdir Nome ficava na melodia ali, e a gente trabalhava ali, abertura vocal, a Cris cantava uma barbaridade, a irmã dela também, e eu cresci bastante ali, e aí nunca mais parei de trabalhar com música. Dali, como assim, eu comecei a cavar muito, a buscar muito, a ler a Bíblia, a ter a prática de oração dentro do meu quarto e buscar o Senhor, eu fui começando a ter experiências sobrenaturais. Uma delas, eu pedi a Deus para não me deixar dormir sem orar, sem buscar Ele. E aí eu cheguei num determinado momento que eu sentia medo. Isso bem no início, assim, que eu cheguei a Itaperuna, eu sentia medo quando eu entrava no meu quarto, e eu comecei a repreender aquilo. E eu fiz uma oração a Deus, falei, Senhor, você tem alguma coisa na minha posse, né, ou em mim,
que tá sendo uma brecha, uma porta aberta para que o inimigo venha interferir, porque eu sabia que era opressão demoníaca. E aí comecei a orar, uma semana depois Deus me respondeu. Eu estava no meu quarto orando, senti um medo muito grande, me ajoelhei e as portas estavam todas fechadas, eu tinha um cabelo comprido. Eu já até compartilhei isso aqui com algumas pessoas aí, e a mecha do meu cabelo caiu assim. Nisso que eu estava orando, a mecha do meu cabelo levantou. Nisso que levantou, eu abri os meus olhos, minha mecha estava flutuando, eu peguei assim, não tinha ninguém no quarto. Rapaz, eu tremi de cima a baixo, de baixo a cima. E aí eu entendi que era demônio que estava ali. E aí eu terminei minha oração. Falei assim, eu sou homem, eu sou crente, vou terminar a oração. Terminei a oração. E aí chamei meu pai, minha madrasta, a gente fez uma oração. E aí eu estava, não sei explicar muito bem, mas eu estava de olhos fechados orando. Mas parecia que eu estava de olhos abertos. E eu vi uma massa negra tentando, tipo, me pegar, sabe? Mas ela não encostava em mim, mas ela tentava me pegar. E aí eu me lembrei na hora da oração, do pedido que eu fiz. Aí eu pedi, Senhor, se tem alguma coisa em minha posse que está servindo de porta aberta, de brecha, que o Senhor me mostre. Cara, na hora veio, é como se a capa de um CD que eu tinha veio na minha frente. Você acredita se quiser, né? Mas era algo ruim que eu tinha. Eu tinha algumas coisas ainda do passado, né? E aí eu peguei algumas coisas que eu tinha, taquei fogo e naquela hora foi embora. Nunca mais eu tive nenhum tipo de ataque assim, de nenhuma situação. E aí eu fui buscando muito o Senhor, vivendo experiências sobrenaturais, e aí fui para onde? Na Assembleia de Deus. Então, mas aí, né? Então, mas aí eu vou voltar, porque eu sou curioso. Né? Então eu quero voltar na história. A gente percebeu já, tá? Então, porque, vamos lá, Itatiaia, Itaperuna, agora Campos. Como que você parou em Campos do Goytacazes? Acho que ainda tem coisa pra ele falar de Itaperuna ainda. Não tem, não? Não, sim. Dá pra gente já ir pra isso aí, sim. Até porque senão, eu sei que é um podcast, mas... É porque a gente fica, né? Doido vai ouvir um monte. Muita história mesmo. Aí o que acontece? Quando eu estava em Itaperuna ali, muito envolvido na obra... Já tinha formado, Eu ainda não tinha formado. Eu comecei a trabalhar num projeto missionário. O projeto missionário era Projeto Salva-Vidas. O Projeto Salva-Vidas era um projeto de alguns universitários, crentes, que se uniram para evangelizar dentro da universidade. Nós não tínhamos vínculo com igreja nenhuma local. Por quê? Porque a gente não queria assustar nenhum universitário. Para falar, a gente é da igreja X, Y. Não é porque a gente não queria se submeter, nada disso. É só uma questão de estratégia. Uma estratégia. E a gente começou a trabalhar nesse projeto Salva-Vidas, e a gente fazia culto em fazenda, em galpão dentro da cidade, onde liberava pra gente, na faculdade evangelizando e tudo mais. E aí teve uma igreja, a Assembleia de Deus, na época o pastor Elias, ele era o pastor presidente da Assembleia de Deus Central lá em Itaperuna. Essa igreja nos ajudou, porque a gente pediu ajuda a algumas igrejas financeiro, para a gente alugar cadeira, alugar som, fazer alguns trabalhos que a gente fazia. E essa igreja, a Assembleia de Deus, nos ajudou, colaborou na época. E aí, por uma questão de ética, coerência e seriedade, a gente, por vezes, ia na igreja meio que para prestar um relatório, tipo assim, ó, a gente está aqui, tá? A gente não está usando dinheiro e, né, a gente está pregando a palavra, está evangelizando, fazendo os nossos cultos aí, então, de vez em quando a gente ia lá, eu fui lá algumas vezes, acabei criando conexão com hoje pastor Cristiano, um abraço pastor Cristiano também, lá de Itaperuna, e aí lá eu conheci a minha esposa. Eu ia te perguntar isso agora. Onde que entra a Bel nessa história aí? Porque você queria falar de Campos, eu falei, peraí, que Bel é itaperunense. Aí a gente, como eu vivi uma situação muito complexa na igreja que eu estava, e em consonância com isso, eu vivendo coisas profundas com Deus, eu acabei saindo da igreja, porque eu nunca fui de trocar de igreja. Eu entrava numa igreja, só mudei de igreja porque eu mudei de cidade. Mas aí, como aconteceu algo muito complexo, muito delicado, que não vale a pena nem comentar aqui, eu acabei unindo o útil ao agradável. Eu queria sair porque estava muito pesado a situação, e eu também queria mais. Mas você já tinha, tipo assim, passou lá na igreja, foi lá prestar um relatório, viu o Bel sentada lá no banco e falou, opa... A Bel
foi em alguns cultos nossos. Ah, então já Então tinha. a gente conversou. Entendi. Esse negócio Deu uma olhadinha de problema. lado. Não teve nada. Olhou bem e falou: ah, é lá então. Entendi. E aí eu acabei tomando a decisão de ir para a Assembleia e ali finquei minhas bases ali. E o pastor Elias era pastor lá? Era o pastor presidente lá. Aí eu fiquei lá por 2 anos, enquanto o pastor ainda era presidente. Depois a igreja emancipou, né? Trocou de presidente, pastor Márcio Alferino assumiu a presidência. E eu permaneci na igreja, entendeu? Permaneci na igreja. Eu saí de lá, por quê? Porque minha esposa tinha formado na faculdade, minha esposa é enfermeira. E Já tinham casado? Já tínhamos casado, eu me formei, a gente casou 1 ano depois que eu me formei. Arrumei trabalho, juntei dinheiro, ralei e fomos partindo para cima. Varão valoroso. E aí a gente casou, ela terminou a faculdade e aí ela começou, como não tinha conseguido nada na profissão dela, assim, que valia a pena, porque não estava legal o ramo na época lá, ela ficou focada em estudar para concurso e trabalhava com a mãe, vendendo, como sacoleira, né? Ia São Paulo comprar roupa, Petrópolis, ajudava a mãe. Já tinha formação, queria passar no concurso, isso, mas e enquanto focado isso... estudando para concurso. Perfeito. Estudando para concurso e fazendo concurso e tal. E aí, como a coisa acabou fluindo legal na questão das vendas, tanto da minha sogra quanto da minha esposa, apareceu uma oportunidade para a gente abrir uma empresa em Rio das Ostras, que era uma... Já tinha experiência da administração na farmácia? Exatamente. Aí eu fui pedir demissão com meu patrão, e meu patrão gostava tanto de mim, assim, porque, irmão, crê no que a Bíblia diz, que é onde você botar a planta dos seus pés, as suas mãos, vai prosperar. Se você tiver uma vida de fidelidade, rapaz, ninguém te segura. Eu entrei lá, no final das contas, eu tinha assumido a função de 5 pessoas, cara. Mas tem um porém aí que acho que foi você que pregou no domingo sobre a excelência do trabalho também, né? Fazer com excelência. Tem que fazer tudo com excelência. Eu cheguei, assim, na época, assim, não sei hoje, mas o pessoal de farmácia chamava farmacêutico de doutor. Aí o pessoal fazia um revezamento para limpar a prateleira, porque dá poeira, né? Muito. Dá poeira. Aí peguei o espanador e falei, mas você, doutor, vai limpar? Falei, por que não? Eu tô aqui, tô disponível, vamos somar, a gente tá aqui para somar, vestir a camisa da empresa e fomos trabalhando e Deus foi abençoando. No ano que eu assumi ali a gerência da loja como um todo, eu peguei tudo, eu era comprador, eu era farmacêutico, né, gerente da loja ali. Em 2 anos eu aumentei a margem de lucro da empresa e dobrou o faturamento. E assim, eu não tinha conhecimento de administração, porque a faculdade de farmácia não prepara a gente para isso. Nenhuma, né? Aí você já vejo Deus, vejo Deus trabalhou na minha mente, no meu intelecto e a coisa né? fluiu. Aí, enfim, aí a gente viu como uma boa oportunidade. Meu patrão me fez uma oferta de dobrar o meu salário, mas como eu tinha uma palavra de Deus, uma direção de Deus, eu acabei indo para Rio das Ostras. Só que essa fase foi uma fase muito difícil, talvez uma das fases mais difíceis da minha vida. Por quê? Porque em Itaperuna eu já era presbítero na igreja. Eu participava do louvor ativamente, eu era ministro de louvor, eu era um dos superintendentes da EBD, eu dividi o carro com a Ana Paula, que foi uma bênção na minha vida também. Pastor Quemuel. Filho do Pastor Quemuel. Isso aí. Eu era um dos professores do seminário da ETAD, que eu me formei nele, e logo em seguida eu já comecei a ministrar aulas. Eu pregava com uma certa regularidade na igreja. Então eu era muito ativo na igreja, muito envolvido na igreja, como eu sempre fui, por onde eu passei. Nessa igreja, por exemplo, que foi inaugurada lá em Itaperuna, que é a D, lá do pastor Márcio Alferino, eu virei muito concreto, cara. Eu tava lá no lançamento da Pedra Fundamental, em cima do caminhão, cantando, entendeu? Então, participando de campanha, chorando em campanha, porque eu não tinha dinheiro para contribuir, queria contribuir mais, eu não tinha recurso. Então... Você tinha laços ali, né? Muito forte, né? Eu sempre fui muito, assim... Quando eu mudei minha mentalidade, fui para Itaperuna, Deus me resgatou, eu mergulhava de cabeça mesmo, entendeu? Mergulhava de cabeça, o que eu podia fazer, eu fazia. E aí nós fomos para Rio das Ostras, e aí foi um choque na minha vida, porque eu fui para um deserto. E na época eu não entendi. E aí eu não trabalhava, como a gente costuma dizer, igual um condenado, porque, não, vou ser patrão agora. Não, a gente trabalha mais. Então, a gente tinha uma funcionária só, perdão. Então a gente trabalhava muito.
O domingo era o único dia que a loja não abria. Era o dia que a gente tinha para ir no mercado e tudo mais. E aí, nesse período, a minha esposa foi chamada para o concurso, que ela tinha sido aprovada aqui em Campos, na prefeitura. E aí a gente viveu uma fase difícil ali, ela pegando estrada, ela engravidou, pegando estrada com barrigão. Eu falei, meu Deus, como é que vai ser a nossa vida? Aí o Bernardo nasceu, a gente em Rio das Ostras ainda. E a igreja em Rio das Ostras, como é que foi? Então, aí eu não consegui me encontrar em Rio das Ostras em igreja. Uma por questão de trabalho, de tempo, a gente não tinha tempo para nada mesmo. Imagino. E outra porque eu não consegui me identificar. Eu rodei algumas igrejas ali e não consegui me encontrar em igreja nenhuma ali. E quando a gente está numa fase assim terrível, vivia na sobreloja, escondido no estoque da loja, orando, ia para lá orar, chorava, orava. Por quê? Porque eu já estava sentindo falta da igreja. E eu vivia fugindo. Pastor Márcio queria me consagrar. Eu falei, não, pastor, consagra outro aí, não quero cargo, não. Não quero função, não. Só quero servir. Eu não queria ser exposto, eu não queria exposição, eu não queria nada disso. Eu gostava de ficar nos bastidores por trás. Eu era assim. Não que eu seja muito diferente hoje, mas Deus acabou me conduzindo para um lugar que eu não tenho muito tempo para ficar, eu não quero aparecer, não dá muito mais, né? Não é tempo para isso. Mas aí eu comecei a orar ao Senhor, e aí uma oração, a gente já tinha colocado a loja à venda, a gente já precisava sair de Rio das Ostras para vir para cá, para Campos, e eu fiz uma oração, porque eu já entendia que Deus me queria no altar, que Deus tinha um chamado na minha vida. Por quê? E aí eu volto só um tempo, com 18 anos de idade, um pastor da Igreja Batista, ele me pediu para fazer uma oração num culto que tinha na minha casa, que era uma célula que futuramente se tornou uma grande igreja em Itaperuna. Eu fiz a oração, quando eu terminei a oração, ele virou para mim e falou, você vai ser pastor. Aí, como eu tinha uma certa intimidade com ele, pastor João, eu falei, você tá doido, pastor? Eu falei, você vai ser pastor, cara, escuta o que eu tô te falando. Você tomou posse. Aí, ele foi a primeira pessoa que Deus usou para falar isso comigo. No decorrer dos anos, Deus foi usando pessoas diferentes, em situações diferentes. Que foi confirmando, na verdade. Que foi confirmando. Foi confirmação, só que eu sempre de boca fechada. Por quê? Porque eu sempre entendi, se Deus falou, se é Ele que está prometendo, eu não preciso fazer propaganda. Com certeza. Eu não preciso divulgar. Aí que eu quero ver Deus agir mesmo. Entendeu? Então, por exemplo, quando eu cheguei aqui hoje, eu tenho, né, o título de pastor, eu sou credenciado na convenção da Assembleia de Deus. Primeiro vice-presidente. Estou como primeiro vice-presidente da Assembleia de Deus Central. Mas quando eu cheguei aqui, eu não contei isso para ninguém. Que eu tinha um chamado pastoral. Não, se Deus fez esse... As coisas iam acontecer naturalmente. Ia acontecer, ia fazer. Mas na Central, Deus faz coisas assim. Então, eu fiz uma oração ousada. Eu fiz uma oração no meu estoque lá. Falei, Senhor, eu entendi que Deus queria me quebrar essa minha resistência com relação ao ministério, a vida ministerial, porque eu tinha resistência, né? Eu entendi a importância, a relevância, sempre fui uma pessoa submissa aos meus pastores, eu sempre quis somar com a igreja por onde eu passei, mas tipo assim, ele lá e deixa eu cá, deixa você, né, ficar aqui e tal, é mais confortável. Mas aí eu fiz uma oração, falei, Senhor, se o Senhor mudar o meu quadro, se o Senhor mudar o quadro da minha família, da minha história, porque eu tinha entendido o seguinte, eu acabei com a história da minha família. Quanto tempo você ficou em Rio das Ostras? 1 ano e meio. Então, tudo que você tá contando aí foi entre 1 ano e meio. 1 ano e meio. Você já chegou lá no Vale, então, na verdade. Você já chegou, as coisas não deram muito certo, né? Mas a coisa fluiu, mas, assim, não foi como a gente gostaria. A gente entendeu depois que também teve livramento de Deus. Por quê? Logo em seguida explodiu a Lava Jato, que já estava acontecendo. Sim. Várias pessoas já estavam sendo demitidas. Tanto que a gente conhecia as pessoas, os clientes que iam na loja. Virou uma cidade fantasma. A gente saiu, aconteceu o boom da Lava Jato. E aí, todo mundo que conhece a região ali. Ia ser ainda pior, na verdade. Exatamente. Né? E aí eu fiz uma oração. Falei, se o senhor mudar o quadro, se a gente conseguir vender a loja, sair daqui, porque eu já estava desgostoso, não estava querendo mais. Estava vivendo crise terrível de ansiedade, de dor no peito. Eu não vou dizer não mais no chamado que vem do Senhor. Então essa foi a minha oração.
se o Senhor mudar o nosso quadro, eu não vou dizer não mais para um chamado que vem do Senhor. Uma semana depois veio uma cliente da loja, comprou a loja e resolveu todos os nossos problemas. A gente veio embora para Campos. E quando nós chegamos a Campos, como o pastor Elias já tinha sido o pastor presidente lá em Itaperuna, quando eu ele já te conhecia para a Assembleia de Deus, a gente não conhecia, ele não me conhecia muito. Por quê? Porque ele ia só às sextas-feiras, né? Ele era presidente aqui e lá também, entendeu? Ele ficava aqui. Mas às sextas-feiras eu estava lá, entendeu? E ele me via lá cantando, me via lá tocando, né? Todas as minhas limitações, mas de certa forma tinha referência minha com o pastor Márcio e tudo mais. E quando eu vim para cá, eu juntei duas coisas, né? Falei, o pastor Elias, já conheço. Conheço um pouquinho o pessoal por causa de retiro que o pessoal daqui acabou indo lá. Inclusive eu mesmo participei de alguns retiros com você. Lá em Varriçai, exatamente. E aí, e a segunda coisa é que a igreja era uma igreja muito grande, a central é uma igreja muito grande. Eu cheguei aqui em 2014, julho de 2014. Já era esse templo aqui? Já era o templo aqui. E já tinha muita gente boa aqui. Eu falei, cara, lá... eu vou chegar nessa igreja, eu vou ficar no meu banquinho, quietinho lá atrás, escondidinho. E aí não foi assim. Chega aqui assim. E aí não foi assim. Não foi assim que aconteceu, né? E aí no primeiro dia eu já levei um susto, porque era um culto de domingo à noite, a igreja estava lotada, muito cheia. E a gente passou num cantinho com o Bernardo. Bernardo tinha 6 meses de idade. O pastor Elias viu e falou assim: foi o Jada e a Isabelle que passou aí? E aí eu levei um susto, olhei pra cara da minha esposa, aí eu levantei a mão, sim e tal. Aí pediu pra gente ficar de pé, apresentou a gente pra igreja, e ali já foi um choque pra mim, né? Porque o pastor ele ia lembrar de mim. Achou que ia ficar escondidinho? E aí já foi estranho. E aí, resumindo a obra, né? O pastor precisou de mim, e aí já foi me fazendo convites. E aí, como eu tinha feito aquela oração, aquele voto ao Senhor, eu não tive. Não podia negar mais. Porque assim, eu confesso aos irmãos que a minha vontade é dizer: não, pastor, chama outro. A minha vontade foi essa. Logo em dezembro, eu acabei sendo eleito, porque eu vim para cá como presbítero. E aí precisou de candidatos para professor na EBD. E como é que eu, como presbítero, não ia dar meu nome à disposição? Aí me pediram, eu não tinha como dizer não, porque eu também tinha um voto. E aí, nessa história toda... sendo colocado contra a parede por você mesmo, né? Nessa história toda de não poder dizer não quando o chamado vem de Deus, eu cheguei na situação que eu me encontro. E Deus foi me levando para esse lugar. E lógico, toda assim, a minha vida, a minha história, ela foi me moldando. Então, eu vivi coisas difíceis vivendo com a minha mãe, com meu padrasto, vivendo em Itatiaia, vivi coisas difíceis vivendo com meu pai, com a minha madrasta, sim, entendeu? Não é porque eles eram problemáticos, porque a situação era complexa mesmo, né? Não falo isso tentando encontrar culpados, né? Porque com certeza eu tive parcela de culpa, eles também em algum aspecto, ninguém é perfeito, mas eu vivi várias fases, várias transições muito complexas. Mas hoje, vendo onde Deus me trouxe, eu não mudaria nenhuma delas. Porque eu entendi que todas elas foram para me lapidar. Te deram trabalhar já hoje até para você poder ministrar sobre outras vidas, né? Eu imagino que o Senhor preparou você para que hoje você estivesse aqui com propriedade para falar sobre determinados assuntos, abordar e liderar pessoas, como é o meu caso, que sou liderado por você hoje. E assim, é uma coisa linda, porque eu vejo muito Deus assim na minha vida, tanto que se eu tô aqui hoje, eu não tenho mérito, é Deus mesmo. Mas eu gosto assim sobre história, eu valorizo história, né? E eu tenho até aqui, eu mostrei a vocês aqui, a galera no bastidores aqui antes, eu tenho uma relíquia comigo, que é uma carta do meu bisavô, né? Ele chamava Enoque Bernardes da Silva. De que ano? Essa carta aqui é de 1902. Ele conta da vida dele desde 1897. É uma carta que ele escreveu, né? E eu tenho como relíquia. Eu agradeço aqui a minha tia-avó, Josilda, que me presenteou com essa... Tem mais cópias da família? Tem mais cópias. E o meu avô, ele conta nessa carta, basicamente, como que ele foi alcançado pelo Evangelho. Está digitalizado, né? Está digitalizado, tá digitalizado, é uma cópia. E é lindo de ver, porque meu bisavô teve
12 filhos, se eu não me engano, e toda a sua descendência foi impactada pelo evangelho. Então, só 2 dos filhos dele, se eu não me engano, não ficaram no evangelho, todos os outros ficaram no evangelho. Teve gente que se tornou pastor, e os netos, os bisnetos. Então eu tenho muitos parentes, e muitos deles tudo na igreja. Eu tenho inclusive uma prima distante que é ministra de música de uma igreja. Então, assim, eu vejo o impacto que o evangelho tem na vida, na história de uma pessoa. E não só de uma pessoa, e aqui está como prova... Geracional. De gerações. Então, meu bisavô foi alcançado. Tomou uma decisão, né? E por consequência, minha avó, minha mãe e eu fui criado dentro da igreja, né? Por mais que eu tenha tido uma fasezinha complicada na minha adolescência, mas eu fui alcançado, né? Por causa de algo que aconteceu lá atrás. Então, assim, transformou a história da minha família como um todo. E eu louvo a Deus porque um dia meu bisavô foi alcançado e eu também resgatado, né? Eu tenho uma pergunta que, na verdade, pode ser algo que possa mudar a percepção de muitas pessoas. Histórias como a sua são histórias que nos impactam, que nos fortalece de certa forma, né? Nos inspira. Você disse desde o início que você não nasceu numa família... A sua família foi uma família... padrão, né? Não foi uma coisa padrão. Disfuncional, vamos dizer assim. Ou seja, não foi o pai e mãe junto ali, separação, né, do seu pai desde cedo, ausência paterna, criado com padrasto, situação financeira complicada. Então, é um contexto que se encaixa no contexto de muitas pessoas, nos dias de hoje, principalmente. E é um conflito muito grande, como você mesmo teve na adolescência. A gente vê isso. Tinha tudo para dar errado, né? Tudo para dar errado. Você era um improvável, né? E assim, você falou uma coisa, em um certo momento do nosso podcast aqui, sobre que você precisava de curas. Que curas são essas? O que foi algo assim que você possa dizer assim que era a cura que você precisava para que você chegasse onde você chegou hoje, por exemplo? Até complementando aqui o entendimento, foi quando você disse lá daquele vazio que você sentia antes de ir conhecer o seu pai, né? Sua avó falou, pô, você quer conhecer seu pai? Aí depois ela falou das suas irmãs, foi então que o seu olho brilhou e falou, pô, sempre tive vontade de ter irmã e tal. Eu entendo, e aí você, só para alinhar o entendimento aqui, você poder explicar pra gente em cima da pergunta do Vinícius. Eu entendo que esse vazio aí, você já era cristão, né? Porque você ia à igreja, você podia não estar firme ali, mas você, né, ia à igreja e tudo mais. Mas esse vazio, você não tinha um entendimento correto, né? Do que era isso na sua vida. Era um conflito ali e tal. Até a gente fez uma vez uma entrevista. Eu era um revoltado. Era um revoltado. Eu era um revoltado com a vida, eu era um revoltado com a minha história, com a minha família. Eu era um revoltado. Você era um cara passivo, por exemplo, de ter uma depressão, uma coisa assim, né? Mas eu passei por fase de depressão. Ou assim, mesmo na questão do que seu irmão, meio-irmão, aconteceu, o caminho das drogas, que acontece muitas das vezes. Então, assim, essa cura, que curas foram essas que impactou sua vida, que fez com que sua vida seguisse o rumo que está hoje? Assim, é só Deus mesmo, assim, mas, por exemplo, posso pontuar 2 questões que eu não tenho dificuldade de dizer que são coisas que eu luto até hoje. Porque tem marcas que ficam, né? Então, por exemplo, cheguei em Itatiaia, tive boas conexões, mas eu era um dos mais pobres da igreja, por exemplo. Assim, dos meus amigos, né? Que eu convivia. Então, eu tinha complexo de inferioridade. É algo que por tudo que eu passei, que marcou muito a minha vida, né? A história da minha avó e da minha mãe são histórias que me inspiram muito. Minha mãe é uma guerreira, é um exemplo para mim, minha avó também. Minha avó perdeu o marido ela era muito nova, ele muito novo, tinham 5 filhos, 3 morreram, ficaram só 2, a minha mãe e meu tio. E ela teve que se reinventar e trabalhar na casa das pessoas. Minha mãe também muito nova, tendo que trabalhar na casa das pessoas, então elas sofreram muito. E Deus sustentou a vida dela. Então, esse tipo de dificuldade da vida era uma coisa que era a minha realidade, entendeu? Então eu tinha complexo de inferioridade, eu tinha problemas com rejeição,
Por quê? Porque a ausência de paternidade e toda a história que eu vivi, então eram duas questões que eu lutava muito e, de certa forma, são coisas que eu preciso estar sempre me policiando. Então, por isso, meu querido, que você precisa sempre estar em Deus, que Ele vai, né, vai curar a sua alma, vai curar os seus pensamentos, e quando tiver vindo pensamentos que estejam tipo te sufocando, que era mais ou menos o que eu sentia, corra para os pés do Senhor, que lá tem alívio. Então são coisas que eu precisei deixar o Espírito Santo trabalhar em mim, sabe? Perdão, liberar perdão, ter um coração aberto, sabe? Entender que por mais que eu não tive uma história que eu gostaria, dentro da minha expectativa, um pai que eu gostaria, uma história que eu gostaria, né, uma família que eu gostaria, uma expectativa, Cristo é suficiente para mim. E quando Cristo teve essa virada de chave? Vinícius, assim, eu não consigo te afirmar assim o que aconteceu especificamente, porque eu acredito mais no longo prazo, eu acredito num nível de profundidade, um processo. Você nem buscou exatamente isso, né? Não, eu buscava o Senhor. Você buscava o Senhor. Buscava o Senhor. E a cura, ela veio no automático. Exatamente. Assim, por quê? Porque Deus sabe o que eu preciso. Ele sabe o que você precisa. Ele sabe o que você precisa. Então, eu creio nisso, em um relacionamento com Deus profundo, supre todas as necessidades. Exatamente. Automaticamente você vai sendo curado das coisas. É uma rotina de leitura de Bíblia que você imagina que você tinha lá, né? Sim, eu respeito, assim, eu preciso num culto de campanha para cura de alma, cura de feridas, cura de traumas. Eu respeito essas coisas, mas pela experiência que eu tive, pelo que eu entendo de Bíblia, que foi com você, é uma vida, isso acontece automaticamente ou por consequência de um relacionamento com Deus. Uma consequência. Ele vai te curando, porque ele sabe o que você precisa, entendeu? Então, assim, não teve assim, um evento específico. É óbvio que eu vivi experiências com Deus que me marcaram, me impactaram muito. Eu recebi palavras proféticas assim impressionantes, sabe? Teve um retiro que eu estive lá em Varriçai, por exemplo, um pastor do Rio de Janeiro que estava pregando, que eu não conhecia, que eu nunca mais ouvi falar. Deus tomou ele de um jeito tão poderoso e liberou palavras proféticas para minha vida de uma forma tão impactante que eu guardo até hoje no meu coração, entendeu? Então, lógico que teve situações ou outras que me impactaram, mexeram muito comigo, mas assim, foi um processo. Eu só quero puxar mais um pouquinho, porque eu acredito que esse assunto que você vai estar falando aqui agora pode ser resposta para muita gente que vai estar assistindo aqui agora. Essa questão da paternidade é algo muito complexo. A questão a gente que trabalha com homens aqui na igreja, né, os homens de honra, os estudos que a gente traz é muito profundo a respeito da falta da paternidade. Por exemplo, a gente sabe que tem estudos que comprovam que, não vou falar a porcentagem certa porque eu posso errar aqui, mas assim, a 60%, 70% mais ou menos das crianças, né, que crescem sem a figura masculina, paterna, tem chance de ir para o caminho que não seja bom, né, para ser um delinquente. A homossexualidade, tem muita coisa voltada a isso também, a falta da paternidade. E é um assunto que é muito pregado na igreja também, sobre a paternidade de Deus em nossas vidas. Então é um assunto assim que mexe muito, e você é a experiência disso, né? A sua vida, você passou por isso. Por isso que eu estou tocando mais nesse assunto. Mas assim, em cima dessa questão dessa paternidade, por exemplo, eu conheço pessoas que cresceu sem um pai, mas à medida que teve o conhecimento ali, fica aquela busca desenfreada em conhecer o pai. Tipo assim, faz de tudo para conhecer, e muitas das vezes quando conhece se frustra. Ou tem outras situações também que é o contrário. Como que você enxerga isso? Como uma criança que cresceu sem um pai, qual foi o impacto que você teve com seu pai? Quando você encontrou seu pai lá com 16 anos de idade, foi aquilo que você esperava? Resolveu seus problemas ou não resolveu? Por quê? Porque pode ter adolescentes aqui que estejam passando por isso e perdidos na vida, porque e meu pai, eu quero, tipo assim, o pai abandonou, eu tenho que ir atrás, e fica nessa, sabe, esse conflito interior. Em cima da pergunta do Vinícius aí, só complementando aí, você responde junto, né? Qual conselho você daria para quem nos escuta que de repente vive uma situação parecida com a que você viveu lá atrás? Acerca de procurar o pai, ou de enxergar uma solução nisso, né? Como que você... Achar que isso vai resolver o problema. Exatamente. A questão da paternidade é muito complexa mesmo. Isso aí talvez renderia um novo podcast só sobre isso.
Mas eu acho que uma das coisas que eu aprendi alguns anos atrás é que todos nós geramos expectativas sobre alguma coisa, isso é fato. Vai ter um evento X, um culto especial aqui, aniversário da igreja, um congresso, você vem com uma expectativa, certo? Então, eu vou fazer uma viagem, você cria uma expectativa. Então, quando eu descobri que eu tinha pai e tal, aquela coisa, eu criei uma expectativa da questão paterna. E normalmente a expectativa que a gente cria, às vezes são expectativas altas, né? São expectativas boas. Você vai viajar, a sua expectativa de pegar um solzão na praia, e você pode chegar lá e chover, ficar frustrado. E é natural que isso aconteça. E aconteceu comigo, né? A gente cria expectativas e às vezes a gente se frustra, né? Mas isso faz parte da vida. Isso faz parte da vida. Não quer dizer que a gente não tenha que criar boas expectativas. Você tem que estar esperando algo bom. Mas também, aí que né? tá a nossa expectativa maior, sempre tem que estar em Deus. Por quê? Porque Ele nunca vai nos frustrar, Ele nunca vai nos decepcionar. Então, quando a gente coloca muita expectativa aqui na Terra em resolver problema com paternidade ou com orfandade ou com qualquer outra coisa, achando que, por exemplo, um órfão sendo adotado vai resolver todos os problemas, não vai resolver, entendeu? Eu não quero ser pessimista aqui, mas eu quero ser assim, o mais realista possível. Quando nós colocamos a nossa expectativa em questões carnais, humanas, em pessoas, nós corremos um seríssimo risco de sermos frustrados. E aí, quando vem a frustração, vem os problemas. Também depressão. Depressão, vem ansiedade, vem a pessoa, automutilação, tá muito comum. Falta de entendeu? fé. Falta de fé, distanciamento, dificuldade de relacionar com Deus, porque Ele é pai, vê Deus como pai, entendeu? Então, essas coisas todas. Então, eu creio que é colocar a expectativa em Deus. Coloque a sua expectativa em Deus. Quando alguma coisa acontecer e te frustrar, e vai acontecer, sabe? Coloque a sua expectativa em Deus, busque mais a Deus e busque mais a Deus, e isso é o remédio. Então, quando você encontrou com o seu pai, então quer dizer que não resolveu o problema, só tem encontrado nada. Não resolveu o problema. A gente viveu coisas boas, vivemos coisas ruins também, coisas difíceis. O relacionamento não foi fácil. Eu morei com meu pai 8 anos, entendeu? E assim que as coisas clarearam a questão de casamento, aí eu saí de casa, mas saí em paz, entendeu? Hoje eu tenho um bom relacionamento com meu pai, a gente se fala e tudo mais, mas eu pedi perdão, pedi perdão, porque eu reconheço que eu cometi falhas também, porque eu... Imaturo! Exatamente. Mas também aquela questão de querer... como é que eu posso explicar? Querer, tipo assim, culpar pelo passado, a falta, né? Compensar a falta que não teve. Meio que isso. Eu vivi uma fase meio depressiva quando eu cheguei também, entendeu? Na casa do meu pai. Eu sei que não foi uma barra fácil para eles. Não foi. Eu sei que não foi, entendeu? Mas é isso. Eu acho que o conselho que eu dou, busca o Senhor. Busca o Senhor. E, inclusive, essa questão, por exemplo, da cura, eu quero contar uma experiência aqui. Que aconteceu muito forte comigo. Eu morava em Itaperuna ainda, aí já voltando aí, eu já mudei tantos lugares, meio cigano, né, mas acho que dá para acompanhar. E eu em muitas crises, essa questão de paternidade, de reconhecer, de expectativa, aquela coisa toda. Eu fui num culto, no ciclo de oração em Itaperuna, que era lá no bairro Aeroporto, um ciclo de oração bem famoso lá. E aí eu não conheci ninguém lá. Eu não tinha conexão com a Assembleia de Deus, pessoas da Assembleia de Deus lá em Itaperuna, não tinha. Eu fui no ciclo de oração e nesse dia, para ver como é que o negócio era de Deus, eu tava assim, muito para baixo, muito mal, muito frustrado, muito triste e tal. E eu fui sozinho. Eu sentei no último banco, apesar de ser bem pequenininho, sentei no último banco. E tinha um pregador do Rio. O cara nem de Itaperuna era. Aí ele pregou uma mensagem muito poderosa. O cara não conhecia você? Não. Ninguém lá me conhecia. Muito menos ele. Muito menos ele. E aí, quando terminou a mensagem, ele foi falar assim, eu falei, rapaz, eu tenho que falar com você, falar com um jovem aqui, porque Deus está falando comigo para entregar uma palavra para você. Já há um tempo eu estou relutando, porque é uma coisa tão simples, tão boba, que eu estou achando que é coisa mais, se Deus está mandando falar, eu vou falar, você jovem, de camisa branca, eu tava de camisa branca, fica de pé.
Aí eu fiz de bobo, né? Olhei pra trás assim, eu tava no último banco, mas tipo assim, eu não tava muito acostumado com isso também. Eu vi que era eu fiquei de pé. Da primeira igreja batista. Você era batista nessa. Rapaz, nessa fase eu acho, eu nem me lembro certo se eu tava na Batista ou na Bleia, mas eu tava meio Batisbleia já. Tava na transição Eu ali. tava no ciclo de oração de Bleia lá. Tava na transição do reteté. Aí eu fiquei de pé. Aí ele repetiu isso, falou, ó, Deus mandou dizer uma coisa pra você, é muito simples, é muito bobo, mas se Deus mandou, vai fazer sentido pra você. Deus manda te dizer que Deus, Ele que é o seu pai. Rapaz, quando ele falou isso, eu não me aguentei, rapaz. Eu comecei a chorar, mas eu chorei. Você tava ali buscando o seu pai, a paternidade que você não tem. Ele tava buscando alguma resposta. Ali eu tava buscando Deus, cara, que eu tava muito mal. Tava buscando Deus. E aí você tava em Itaperuna. Sim. Foi atrás do seu pai. Buscando uma mudança de vida. E aquilo ali foi um bálsamo, foi uma cura pra mim naquela noite. Porque eu mudei um pouco a minha mentalidade, entendeu? E entender que Deus estava cuidando de mim, estava cuidando da minha história, estava cuidando da minha vida, e Deus foi conduzindo a minha vida. E foi uma experiência assim muito marcante. Muito legal. Eu tenho uma pergunta, Jade. Você falou aí do período que você chegou em Itaperuna e aí foi para casa do seu pai e da sua madrasta lá. E aí você foi imerso em música e tudo mais, mas também começou a ler livros, que era uma coisa que você não tinha hábito e que isso começou a acontecer na sua vida. Eu queria que você dissesse pra gente aqui, não precisa ser exatamente dessa época, mas livros que marcaram sua vida, livros, pelo menos uns 3 livros aí, ou os que, se forem poucos, né, os que mais marcaram, que mudaram algo realmente relevante na sua vida, que viraram uma chave pra você e que você possa recomendar pra gente aqui. Então vou fazer complementar a pergunta. Complementando, isso. Pode fazer, porque isso é importante, enriquece aí. Aí o que a leitura representa pra você? O que ela mudou na sua vida? A leitura mudou muito, me mudou muito. Por quê? Pra começar, eu não conseguia falar direito, eu não me expressava bem. Só um detalhe. Com 18 anos eu não sabia falar. O brasileiro, essa pergunta é interessante porque o brasileiro, acho que 90% não tem hábito de leitura, né? Não tem. Acredito, E isso mudou muito. Mudou a minha forma de expressar, porque a cada 10 palavras que eu falava, acho que 8 eram gírias. Entendeu? É o contexto, né? Eu tinha um vocabulário muito pobre, eu não conseguia escrever uma redação direito, eu era muito limitado nessa área. Então, isso você já estava adulto. 17 anos. 17 que eu comecei a ler, 17, 18 que eu comecei a ler. Por quê? Porque meu pai e minha madrasta tinham o hábito de leitura e estimulavam muitas minhas irmãs a ler. A Mila, que é a minha irmã do meio das irmãs, ela dormia com o livro na cara dela, assim, de tanto que ela lia, ela devorava, até hoje ela tem... Aí, jovens, vocês aí, ó, que ficam procrastinando aí no Instagram, vai ler livro, ó. Jade começou a ler relativamente tarde, vamos dizer, né? 17, 18 anos e hoje, criei o hábito. Hoje é uma referência pra gente. Então, leio livros aí, ó. Decente, né? Livros bons. E aí eu comecei a ler, e assim, eu comecei até a ler alguns livros que eram muito interessantes para minha fase. Por exemplo, eu li alguns livros de ficção gospel, né? Um deles aí eu já deixo como você pediu, você falou aí, Deixados para Trás, que é uma série de vários livros. Fizeram um filme dele, né? Mas originalmente são livros, são 12 volumes e são grandes, né? Cada livro tem coisa de 500. Que eram tantos livros, não. Já ouvi falar que era livro. Se eu não me engano, são 12 volumes e cada volume ali tem coisa de 500 páginas, 400 e pouco. Aquilo ali para mim era impossível. E aí eu devorava os livros, cara. Eu comecei devorando, porque ele fala sobre o fim dos tempos aí. Depois você pesquisa aí. De ler porcaria, Harry Potter. Exatamente. E vai ler muito bom. Deixado para Trás, muito bom. Tem um outro, são 2 volumes de livros que também mexeram muito comigo, assim, eu fui devorando. É Este Mundo Tenebroso, tem o 1 e o 2, que fala, é uma ficção também, mas tudo com base bíblica, né? Deixados para Trás fala sobre o fim dos tempos, escatologia, e Este Mundo Tenebroso fala sobre mundo espiritual, batalha espiritual. É muito bacana o livro. Chama atenção, né? Chama atenção. E aí eu devorava. E a leitura, então, é um hábito, treino. É uma disciplina que eu preciso
que eu preciso ter. Eu preciso buscar, eu preciso estudar, eu preciso conhecer a Bíblia, eu preciso da razão da minha fé. Mas a partir de que momento? Você não teve hábito de leitura, não sei. Foi Não, mas aí a partir do momento, quando você leu essas páginas, agora eu já gostei de ler, agora eu leio por... Não, na verdade você também não lia rápido, né? Você começou devagarinho, imagina. Não, eu comecei devagar, mas aí quando eu peguei, por exemplo, esses livros, deixados pra trás, eu me lembro como se fosse hoje. O volume 1, eu li em um final de semana. 400 ele te interessou de tal maneira que você... E eu tava como é isso, né? buscando e tal. E isso é um negócio até legal que eu gostaria de falar aqui, Jada, você pode complementar com bastante propriedade, que assim, a galera acha que o hábito de leitura você vai pegar e vai começar a ler. Não. E assim, gente, tem livro que você começa a ler que ele tá tão enjoado que você pode parar de ler. Você não precisa insistir e ler o livro todo. Às vezes você chegou num pedaço do livro e você fala assim, cara, já deu, já absorvi aqui um certo conhecimento desse livro, vou pro próximo. Isso. O importante é você manter o hábito. Pega boa recomendação, né? Um tempo atrás a gente adquiriu 4 livros, porque eu gosto de um livro físico, né? Apesar da gente ter o Kindle em casa para ler e tudo mais. É diferente, né? Eu gosto do gosto de ler no Kindle. Eu gosto bastante de ler no Kindle. Aí a gente comprou uns 4 ou 5 livros, que eu vi uma recomendação de um pastor na internet. E aí chegaram os livros. Foi num sábado bem cedo, bem de manhã. E eu comecei a ler um livro que posso até deixar como referência aí, O Vinho Novo é Melhor. Vamos colocar o Davi, depois a gente coloca na... Cara, eu não me lembro o nome do autor, não, mas é um sul-africano, um missionário da África do Sul. A história dele é impactante, fascinante. O livro me prendeu tanto. O livro tem o quê? Uns 300 páginas? 300 páginas. Relativamente. Eu comecei a ler 8 horas da manhã, meio-dia e meio eu terminei. De tão impactante o livro. Era um sábado, eu estava em casa, tudo certinho, em casa, tudo arrumadinho. Qual o nome do livro, de novo? O Vinho Novo é Melhor. O Vinho Novo é Melhor. Você procura livro muito por referência do autor também, ou não? Ou mais pela sinopse do livro ali, pelo resumo? A sinopse é um bom caminho, mas eu gosto assim de pegar referência. Os escritores que você já conhece. Por exemplo, eu estou relendo, na verdade, um livro hoje pela 3ª vez, que é Cartas ao Amado Timóteo, acho que chama o tema, porque eu sou ruim de gravar nome de livro, tá? E nesse livro é um compilado de cartas de pastores para um pastor novo que está assumindo uma igreja, um ministério. Paulo Timóteo. Isso. E aí, cada final de carta ali, que ele fez um compilado, fez um livro. Os pastores escrevem recomendação de livros. E aí eu vou pegando essas recomendações e vou buscar, vou ler. Então já tem 2 lá, mandei até hoje pra minha esposa, por coincidência. Falou, dá uma pesquisada, que ela é fera da pesquisa lá em casa. Pesquisa aí que eu quero comprar esse livro pra ler. Já sei que eu vou consultar, então. É óbvio que, assim, eu busco teologia de qualidade, entendeu? Então, uma referência do autor, referência, por exemplo, da nossa denominação, entendeu? Aqueles avivalistas, eu imagino que você leu. Por exemplo, eu tenho um livro que me impactou muito nessa minha transição em Itaperuna, de mergulhar em Deus, que eu não tenho coragem de citar aqui. Por quê? Porque a autora, no 2º livro em diante, a mulher se perdeu. A mulher começou a escrever abobrinha. Então eu não vou citar a referência, mas foi um livro lá... Depois que desligar a câmera, você me fala. Então, assim, o hábito de leitura é algo que a gente vai conquistando com o tempo. Porque você precisa entender que isso faz bem pra você. É igual academia, né? Ou vários outros tipos de hábitos na nossa vida que fazem bem pra nossa vida. Você dá alguma dica, assim, quando a pessoa vai ler... principalmente livros cristãos, né? Eu particularmente acho que é muito importante a gente realmente, como o Jader falou, pegar as referências pra você não sair lendo porcaria aí, né? Não ler um livro que de repente tem heresia, alguma coisa assim, né? Mas você dá alguma dica para a pessoa, quando ela vai iniciar o livro, alguma coisa que você acredita que é interessante ela fazer antes, durante e depois, enquanto ele está lendo o livro? Tem alguma coisa que você julga que fala assim, para mim é fundamental fazer X tipo de anotação, ou antes de ler o livro se preparar dessa forma? Tem alguma coisa que você normalmente faz quando você vai iniciar uma leitura? Eu acho que assim, cada pessoa funciona de um jeito. Eu só funciono com silêncio. Para eu ler, eu preciso de silêncio. Se tiver um outro barulho, eu sou músico, né? Então, se tem uma musiquinha, qualquer coisa. Muda o por exemplo,
Eu curto pregação com fundo musical, mas para mim que sou músico, é uma divisão de atenção. Eu ou eu ouço a palavra, ou eu falei, rapaz, ele deu agora uma sétima maior. Eu não gosto, na verdade. Não entendo nada de música, mas não gosto. Tira a minha atenção. Então, assim, eu, por exemplo, para ler, eu preciso de um nível de atenção de qualidade. Então, por exemplo, zero ruído difícil. O que eu costumo fazer? Eu ponho um fone com fundo. Mas sabe esses fundos que, tipo ruído. Pad? Só um padzinho de leve, sem ficar fazendo melodia nenhuma. Às vezes eu coloco isso, ou às vezes, assim, quando num silêncio mesmo, assim, graças a Deus eu moro numa rua silenciosa. E aí eu preciso disso. Não posso ter Bernardo perto de mim, correndo pra cá e pra lá. Eu preciso... Isso me também. Firim-fim-fim, né? Ele falou. Não pode ter firim-fim-fim no negócio. Tem que ser uma questão como o pastor Elias diz aí, né? Tem gente que sim, tanto faz, tanto fez. Tem barulhos, tem televisão ali falando e tal, mas pra mim... Mas e por exemplo, o Jade, assim, eu tô falando isso porque eu gosto de leitura e eu sei que você é uma pessoa que gosta também de leitura e eu tô fazendo essas perguntas. 90% dos... E aí eu tô falando agora com a minha experiência, tá? Quando eu leio livros, diversos livros, né? E eu já li diversos livros. Esses livros, o máximo que eu lembro com o passar do tempo, por exemplo, você citou aí que você tá relendo o livro pela terceira vez. Sim. Quando passa assim 2 anos, às vezes tem um livro excelente que eu li e a minha lembrança dele é assim, li esse livro, ele é muito bom. Ponto final. Sim. Você não consegue... conteúdo dele. Você fica um pouco vago, assim. Você sabe, às vezes, sobre o que ele fala, o que ele retrata, mas se você falar assim, olha, esse livro eu tirei A, B e C ensinamentos dele. Existe alguma prática que você tem feito para sintetizar o conhecimento dos livros que você leu ao longo da sua vida? Ou de repente, não todos, mas de um tempo para cá, você tem aplicado alguma técnica que te ajude a organizar esses conhecimentos, porque sabe, notas inteligentes, aquela coisa de você falar assim, poxa, eu li o livro, o que eu tirei desse livro aqui? Entende? Tem alguma coisa que você... Rapaz, eu não faço assim nada muito específico, não. Eu tenho até uma boa memória para informação. Eu tenho, por exemplo, eu tenho uma péssima memória para nome. Eu conheço uma pessoa, eu demoro para decorar o nome da pessoa, mas é uma coisa minha, é um defeito que veio de fábrica. Mas eu sou bom com informação, então às vezes eu leio uma coisa, uma informação, essa informação me impactou tanto, eu gostei tanto, porque eu gosto de informação, eu curto informação. Aí eu acabo decorando, guardando isso. Eu não sei muito explicar, eu sei que... Na hora certa ela vem. Eu funciono assim, entendeu? Legal. Mas assim, eu acho que alguns livros são tão bons que eles precisam ser meio que de cabeceira. Perfeito, eu concordo. A gente precisa revisitar eles. Concordo. Entendeu? É igual a Bíblia, né? Você vai ler a Bíblia 100 vezes, 1 milhão de vezes toda e vai continuar lendo, e cada vez que você lê, ela vai se renovar pra você. Então, né? Tem livros, por exemplo, você pega um Charles Spurgeon, o que esse cara escreveu, cara, basicamente é bom demais, entendeu? Então são coisas que é bom a gente revisitar. É um avivalista, cara? Esse é da Rua Azusa? Não. O da Rua Azusa é quem mesmo? Eu esqueci o nome dele. Da Rua Azusa, assim, na verdade, foram algumas pessoas ali, né? O nome específico do pastor lá, eu não tô me lembrando. Pô, eu queria lembrar um que ficou orando lá, que o fogo descia no prédio lá, mas enfim. Porque eu sou ruim com o nome, né? Mas Charles Spurgeon. Eu não tô conseguindo associar quem é esse cara. É um avivalista da Europa. É muito famoso. Ah, tá, lembrei. Agora já lembrei. Tem muitos. Tem o Finney também. Benção no comentário aí, ó. Jader é benção. Hashtag Jader é benção. Bota aí no comentário se você viu até o final, hein? Mas assim, eu acho que a minha história, não por ser eu, porque como eu até falou, hoje você é o vice-presidente, eu estou como vice-presidente. Porque eu vejo assim que não teve mérito, pessoal, teve Deus trabalhando na minha vida e eu deixei Deus me levar, né? Eu acho que se eu tenho algum mérito é no sentido de ter me rendido ao Senhor, entendeu? E quando eu olho assim para minha história, eu mesmo fico meio impressionado com ela, entendeu? E se Deus fez tudo isso, me conduziu a esse lugar, é uma honra tão grande, a gente está no ano da honra, uma honra tão grande estar como primeiro vice-presidente da Assembleia de Deus Central. Meu Deus, eu não tenho nem como explicar isso, entendeu? Descrever isso.
Mas se Deus fez isso comigo, rapaz, ele pode fazer muito na sua vida, na vida de qualquer pessoa que me assiste, porque eu creio que Deus tem coisas grandes para cada um de nós, não é para alguns de nós, para cada um de nós, cada um na sua área, no seu chamado, Amém. no seu propósito. Deus tem coisas extraordinárias. Entender o chamado de Deus, né? É entender. Então tenho certeza que você de casa foi muito abençoado nesse podcast, Sem nessa história, né? E compartilhe. Às vezes tem uma pessoa na sua família, alguém conhecido que passou ou está passando por uma situação parecida, Sim. que essa palavra, essa história possa ser a motivação para você se render a Jesus e mudar também a sua história. É verdade. Agradecer ao nosso pastor, né, Jader Bernardes. eu que agradeço. Até que enfim a gente conseguiu entrevistar. Eu sou muito grato pela vida do Jade, pela sua vida, Jade. Nós chamamos. Você é uma excelente pessoa, um excelente líder, uma pessoa que nos inspira, né? Tanto você quanto Bel, sua esposa, a gente ama. E eu louvo a Deus pela vida de vocês, porque vocês têm. Graças ao Senhor, Deus tem levantado pessoas como vocês para nos abençoar, para nos dar direção aqui, né? Então eu louvo a Deus pela sua vida aí, você tem me direcionado, que o Senhor preserve você, te dê saúde. Amém. E que você continue sendo esse instrumento vivo nas mãos do Senhor aí. Amém. Gente, isso aqui é só mais um podcast. Em breve teremos outro com o Jade aí, que tem muito assunto para ele nos abençoar, para ele nos direcionar aqui. Vem coisa quente aí que vocês vão ficar assim apaixonados. Continua ligado aqui no nosso Centralcast, que vem coisa boa por aí. E o sininho, joinha. Isso aí, compartilha, manda no grupo da família. E em nome de Jesus estaremos juntos em mais alguns Centralcast. Grande abraço. Deus abençoe. Deus abençoe.